Vamos começar o nosso curso de regras de derivação estudando o conceito de derivadas. Até porque, antes que você saia por aí calculando todo tipo de derivadas, é importante que você saiba exatamente o que está sendo calculado. Dentre as várias formas de abordar o conceito de derivadas, eu escolhi uma que torna muito fácil a transição da parte conceitual para a parte operacional, que é o que estamos interessados nesse curso. Então vamos começar de modo bem informal. O que vem a ser uma derivada? Uma das formas de você enxergar derivadas é dizendo que é uma forma de medir a variação, tá? Vou preenchendo aqui ao longo desse curso, a variação de uma função quando a sua variável, então vai tomando nota aí, quando a sua variável independente também varia. Bom, o que quer dizer isso? Você tem uma função e, à medida que a variável dela vai mudando de valores, obviamente, o valor da função também muda. E essa variação, tá certo, é medida através do que a gente chama de derivada. Então, vou dar alguns exemplos de como isso funciona. Nesse primeiro exemplo, imagina que você tem um automóvel viajando em uma estrada. E às 15 horas, esse automóvel está no quilômetro 60 da rodovia. Já às 18 horas, ele se encontra no quilômetro 270. Então, das 15 às 18 horas, você saiu do quilômetro 60 e foi até o quilômetro 270. Quando você sai do quilômetro 60 até o quilômetro 270, nós dizemos que o espaço que foi percorrido teve essa variação aqui, 270 menos 60, isso te dá 210 quilômetros de espaço percorrido. Enquanto isso, como você iniciou a viagem às 15 horas e terminou às 18, nós dizemos que a variação de tempo foi 18 menos 15, que é o que a gente já esperava, que são 3 horas. E aqui entra um conceito da física, talvez você não seja aluno de física, mas isso é importante para você entender o que é derivada, que é o conceito de velocidade média. Lá na física, nós dizemos que a velocidade média, quando você se desloca ao longo do tempo, é ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação de espaço dividido pela variação do tempo. No nosso caso aqui, nós percorremos um espaço de 210 km em 3 horas. E aí, quando você divide 210 por 3, você tem 70 km por hora, que é a velocidade média do automóvel ao longo desse percurso. Então, guarda aí esse conceito. Variação de espaço, variação de tempo, que isso vai ser importante na hora que a gente for definir derivada. Nesse segundo exemplo, imagina que você está viajando de uma cidade para outra e você está saindo de uma cidade mais quente e indo para uma cidade mais fria. A cidade onde você se encontrava no início da viagem, digamos que ela estava a 20 metros do nível do mar, 20 metros acima do nível do mar, e na hora que você saiu estava uma temperatura de 22 graus Celsius. E aí, quando você chega na cidade B, você teve que subir um pouco, a cidade era um pouco mais alta, você subiu a 200 metros acima do nível do mar. Enquanto isso, a temperatura caiu para 13 graus. E aí a gente vai de novo estudar o conceito de variação. O que aconteceu com a temperatura ao longo desse percurso? Você iniciou em 22 graus e terminou em 13 graus. Então você sempre faz a última, final, menos a inicial. E aí essa diferença, tá certo, dá menos 9 graus Celsius. Significa que o sinal negativo diz que a temperatura diminuiu, a temperatura caiu 9 graus. Ao mesmo tempo, você saiu de uma cidade que estava 20 metros acima do nível do mar e foi para uma que estava a 200. Então você tem uma variação de 200, que foi o final, menos os 20, que é o valor inicial, que dá 180 metros de variação de altura entre as duas cidades. E aqui, novamente, você encontra o conceito de média. E aí a gente calcula a variação média da temperatura. O quanto ela variou enquanto você estava se deslocando.
Então, aqui você tem a variação de temperatura, o quanto ela variou, à medida que a altura entre as cidades mudou. Nós calculamos ΔT como sendo menos 9 graus e a variação de altura foi de 180 metros. Se você dividir um pelo outro, você vai encontrar menos 0,05 graus por metro. E o que é que isso significa? Significa que a cada metro que você subia, a temperatura caía 0,05 graus. Então, novamente, você tem um conceito de média. O quanto uma grandeza varia, no caso aqui a temperatura, em função de outra grandeza que é a altura. O que a gente viu nos exemplos anteriores recebe o nome de variação média. Então, eu vou fazer um resumo aqui, no caso geral, para que a gente possa utilizar posteriormente. Inicialmente, você se encontra numa posição que eu vou chamar de S1, quando o tempo tem um valor T1. E você se desloca até a posição 2, enquanto o tempo passa de T1 para um certo tempo T2. Isso leva ao conceito de velocidade média, que representamos por ΔS, variação do espaço, sobre ΔT, variação do tempo. E na prática ele é calculado fazendo o valor final do espaço menos o valor inicial. Então você mede qual o espaço percorrido. Da mesma forma, tempo final menos tempo inicial. E aqui você mede o quanto tempo se passou entre esses dois instantes. Bom, e agora a gente quer saber o que acontece quando estamos muito próximos do ponto inicial. Ou seja, você faz um deslocamento bem pequenininho. Você está aqui no quilômetro S1 e se desloca até o quilômetro S2. Enquanto isso, o tempo muda do valor T1 para o valor T2. Então, se você tem uma variação muito pequena, nós dizemos que o automóvel quase não se desloca. Vamos pensar nesse caso que o automóvel quase não se desloca. Ele anda poucos metros, por exemplo, 1 metro, 1,5 metro, muito pouquinho. E a velocidade média quase não muda. E o valor dela fica praticamente igual à velocidade no instante S1. Então, recapitulando. Se você está muito próximo do ponto inicial, você anda muito pouco e passa uma quantidade muito pequenininha de tempo, o automóvel praticamente não se desloca. Então você tem uma velocidade média? Sim, tem. Mas como o automóvel se deslocou muito pouco, a velocidade praticamente não mudou, a velocidade média, nesse intervalinho pequeno, é praticamente igual à velocidade que o automóvel tinha no instante inicial. E aí, nesse caso, quando a velocidade média é praticamente igual à velocidade que o automóvel já tinha, nós chamamos Vm, a velocidade média, de velocidade instantânea. No instante T1. Então, a partir de agora, sempre que você quiser saber a velocidade num certo instante T1, você faz um deslocamento muito pequeno e calcula a velocidade média durante aquele deslocamento. E aí você vai chamar isso de velocidade instantânea. Ok? Bom, agora vamos generalizar isso para uma função qualquer. E aí a gente já começa no nosso caminho para entender o que significa a derivada. Então vamos entender o que significa variação instantânea. Pensa numa função qualquer, y igual a f de x, e vamos repetir o mesmo processo que fizemos anteriormente. Aqui, à medida que o x varia, a função que eu representei por y também varia. Então eu fiz um quadro aqui parecido com aquele da velocidade. Quando você está com o valor de x igual a função vale f de a. É só você substituir aqui na função. Depois de algum tempo você se deslocou até o ponto x, e aí naquele momento y vale f de x. E aí a gente de novo vai ter o conceito de variação. Qual é a variação do y saindo de f de a para f de x? É o valor final, f de x, menos o valor inicial, que é f de a. Por outro lado, qual é a variação da variável independente x? Se você saiu de a e se deslocou até x,
a variação é o final x menos o inicial a. E da mesma forma que estudamos velocidade média, nós também temos aqui o conceito de taxa de variação média, já que estamos falando de uma função qualquer. E aí simplesmente vai ser ΔY sobre ΔX, que já vimos que é f de x menos f de a sobre x menos a. Agora nós estamos a poucos passos de chegar no conceito de derivada. Então guarda aí essa expressão. A taxa de variação de y com relação a x, o quanto y varia dividido pelo quanto x varia, é sempre dada por essa expressão, f de x menos f de a sobre x menos a. Agora a gente vai novamente passar da ideia de taxa de variação média para a taxa de variação instantânea. Nesse caso, como é que fica? Então, do lado esquerdo eu vou representar tudo que tem a ver com a média e no lado direito eu vou passar para a variação instantânea. Então, só lembrando aqui, a taxa de variação média, quando x sai de a até um certo ponto x e a função automaticamente sai de f de a para f de x, nós vimos anteriormente que é f de x menos f de a sobre x menos a. Então, como antes, a gente agora vai fazer o x se aproximar de a, ao mesmo tempo f de x se aproxima de a, e ao invés de ter a taxa de variação média, você vai ter a taxa de variação instantânea. E aí, qual é o conceito matemático que representa essa ideia de uma variável se aproximar de um certo ponto fixo? Vocês já devem ter visto, isso é o conceito de limite. É quando você quer fazer uma variável se aproximar de algum valor. Então, é a ideia de limite que vai ser utilizada aqui. Então, o que vem a ser a taxa de variação instantânea no caso geral? Você pega a taxa de variação média, f de x menos f de a sobre x menos a, e faz o x se aproximar de a. Como? Através do conceito de limite quando x tende para a. Bom, agora sim a gente chegou onde queria. Essa expressão aqui em matemática, ela é bastante especial. Na matemática, essa última expressão recebe o nome de derivada. Derivada de que função? Da função f de x, em que ponto? No ponto x igual a a. Claro que existem todas as regras de limite que você estudou anteriormente. Você pode se aproximar pela direita, você pode se aproximar pela esquerda, então aqui não muda nada. É a mesma ideia de limite, só que aplicada a uma expressão bem especial. Então, como esse curso é um curso de regras de derivação, e derivada é dada por essa expressão aqui, significa que essa expressão vai estar presente em todas as aulas desse curso. Então é bom você já ir se acostumando. Existem algumas maneiras de representar essa expressão, chamada derivada. Uma delas é essa daqui, tá? Esse tracinho aqui a gente diz que é f' no ponto A. Às vezes a gente chama y igual a f de x, não é isso? Então você não usa f, você usa y, então fica y' no ponto A. É comum em alguns livros também você encontrar esse d aqui, que é chamado operador derivada, então é a derivada de f no ponto A. Uma outra expressão muito comum é df sobre dx, onde aqui está indicado qual é a função e qual é a variável que está mudando, também no ponto A. Um pouco menos comum é essa representação df dx, indicando que é no ponto x igual a a. E finalmente uma que você pode encontrar nos livros de física, y, e esse pontinho aqui para representar a derivada no ponto A. Tudo isso são formas de representar essa expressão, que como já falamos, é a derivada de f no ponto A. Qual dela nós vamos usar? A primeira de todas. Mas não tem nenhum problema se você quiser usar outra representação. Então, para finalizar essa parte conceitual, vou deixar um lembrete para você. Não esqueça de que a derivada nada mais é do que uma taxa de variação. Portanto, ela mede o quanto uma função varia a cada unidade de variação da variável independente. Ou seja, à medida que a variável independente x muda, a função também muda, e o quanto uma varia com relação à outra, a gente chama de taxa de variação, que nós já identificamos como derivada.
Bom, a partir de agora a gente vai tratar da parte operacional, ou seja, a gente vai de fato calcular derivadas. E aí o que acontece? Você sempre pode pensar que está calculando uma taxa de variação. Esse comentário eu vou fazer apenas nesse exemplo. Aqui quando eu digo qual a derivada de f de x igual a x ao quadrado, né? Qual a derivada da função x ao quadrado em x igual a 3, você pode imaginar o que você quiser. Por exemplo, isso aqui pode representar o espaço que está sendo percorrido, é medido por essa função, tá? E você quer saber no tempo 3 o que acontece. Então, variação de espaço, enquanto o tempo varia, você tem velocidade. E aí você pode imaginar outras situações. Aqui pode ser a inflação variando ao longo dos meses. Ou aqui pode ser a taxa de natalidade em um determinado país, à medida que o tempo varia. Então tem várias interpretações. Então a partir de agora eu não vou mais usar o termo taxa de variação, a gente vai simplesmente calcular a derivada de uma função em um dado ponto. A interpretação, o problema que você está resolvendo é que vai ditar qual é. Então aqui o nosso interesse se concentra no ponto 3, ou seja, a gente escreve aqui que é a igual a 3. Lembre-se que quando a gente definiu derivada, a gente falou que era no ponto x igual a a. Então, no nosso caso aqui, o a é 3. E aí é só usar a definição de derivada. Quem é a derivada de f no ponto 3? É o limite, quando x se aproxima de 3, de quem? F de x menos f de a sobre x menos a. Isso, por sua vez, é igual ao limite, quando x tende a 3, f de x, você vai colocar aqui x ao quadrado, f de a, no caso é f de 3, eu poderia inclusive já ter substituído aqui o a por 3, na verdade essa era a ideia, então f de 3 é 3 ao quadrado, e aqui você tem x menos 3. Toda vez que você calcular a derivada, vai acontecer um fato desagradável e não tem como você evitar. Tá? Eu vou te ensinar como contornar essas dificuldades, mas vai acontecer sempre. Se você tentar continuar esse cálculo, o que acontece? Quando x se aproxima de 3, você vai ter algo aqui, ó, como 3 ao quadrado, 9, menos 9 dá zero. E aqui no denominador, se x se aproximar de 3, você vai ter algo do tipo 3 menos 3, que também é zero. Ou seja, se você tentar continuar esse cálculo, você vai encontrar zero sobre zero, que a gente chama de indeterminação. Então, toda derivada leva a uma indeterminação. E o maior trabalho de quem está calculando derivada é achar uma forma de contornar essa expressão zero sobre zero. Uma das maneiras que a gente usa para fazer isso, aí você vai encontrar em outros momentos aqui nesse curso, é o que a gente chama de produto da soma pela diferença. Sempre que você multiplica uma soma, um número A mais um número B, pela diferença dos dois números, desses mesmos números, A mais B vezes A menos B, o resultado, você pode fazer as contas se achar necessário, é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. É só fazer as contas. Eu vou te ajudar aqui. Quando você multiplica todas as expressões aqui, você vai obter A vezes A, que é A ao quadrado. Depois você vai obter A vezes B, só que com sinal de menos, menos AB. Quando você multiplicar isso por esse, você vai obter A vezes B, AB, que vai cancelar com menos AB. E depois você vai multiplicar B por B, você vai obter B ao quadrado, só que com sinal de menos. Então vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é o que importa. E aí, sempre que você encontrar uma expressão ao quadrado menos outra ao quadrado, o que você vai fazer? Você vai usar essa forma aqui, que é a produto da soma pela diferença. Só que você tem que escolher direitinho quem é A e quem é B. Nesse caso aqui, quem faz o papel do A é o x. E quem faz o papel do B é o 3. E agora é só substituir na expressão que você vai obter uma expressão que a gente chama de fatorada, e aí facilita o cálculo desse limite aqui. Então vamos lá. A mais B, no caso, vai ficar x mais 3. A menos B, então vai ficar x menos 3.
Isso, como já sabemos, a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, x ao quadrado menos 3 ao quadrado. E qual é a utilidade disso? Sempre que você encontrar um quadrado menos outro, no limite, aí o que é que você vai fazer? Essa expressão que você tinha aqui, x ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre x menos 3, e claro, ainda tinha um limite, quando x se aproxima de 3, limite quando x se aproxima de 3, você vai substituir por x mais 3, x menos 3. Está aqui. Isso é igual a isso. E aqui no denominador tem um x menos 3. E é aqui que a mágica acontece. Toda essa tarefa foi para chegar nesse momento aqui, de cancelar o x menos 3 com o x menos 3, que era quem estava fazendo dar zero, já que x se aproxima de 3, aqui dava zero e aqui dava zero. Então, o culpado desse zero sobre zero era a expressão x menos 3. Agora que ela foi eliminada, as coisas vão acontecer sem problema nenhum. E aí você tem um limite. Quando x se aproxima de 3, o que sobrou foi x mais 3. E agora você identifica facilmente. Quando x se aproxima de 3, você tem 3 mais 3 e o resultado é 6. Então, nós acabamos de calcular a nossa primeira derivada. Então, você pode interpretar da maneira que quiser. Por exemplo, se eu estou num automóvel e ele está se deslocando através dessa função aqui, ou seja, o espaço que ele percorre é dado pela função x ao quadrado, qual seria a velocidade dele quando o tempo é 3? Então, nós já sabemos que isso aí é a taxa de variação, que é a derivada. Você pode dizer a velocidade é 6. Ok? Então, nos próximos exemplos, eu vou tratar simplesmente da parte operacional e vou esquecer as interpretações, para que a gente possa avançar. Muitas vezes, você não quer saber a derivada em um ponto fixo, x igual a 2, x igual a 3, você quer deixar livre para que você possa calcular a derivada no ponto que você quiser, no momento que você quiser. Então, nesses casos, você precisa adotar outra forma de calcular a derivada. Na verdade, é a mesma forma escrita de outro jeito. Agora, a coisa funciona assim. Num certo momento x, a função tem um valor f de x. Então, você se desloca um pouco. Vamos chamar esse deslocamento de h. Se você estava no ponto x e percorreu uma distância h, agora você tem um valor x mais h. Enquanto isso, a função que valia f de x aqui ela vai valer f de x mais h. Então, são esses dois valores da função e esses dois valores da variável que a gente está interessado nesse momento. Agora, observe o seguinte. Mais adiante, nós vamos fazer o x mais h se aproximar de x. Para que x mais h se aproxime de x, essa distância tem que encurtar. Ou seja, o h tem que ficar bem pequenininho. Para x mais h se aproximar de x, é a mesma coisa que o h tender a zero. Você encurta a distância se aproxima de zero, então x mais h se aproxima do x. E agora, com todos esses ingredientes, a gente vai montar uma outra forma de escrever derivada. Então, a derivada é o quê? F de x mais h, não é isso? Final menos o inicial, que é f de x, dividido pelo valor final x mais h, menos o valor inicial, que é x, quando isso se aproxima disso, ou seja, x mais h se aproxima do x. E isso, como nós já vimos, é a mesma coisa que o limite quando h se aproxima de zero, não é isso? X mais h se aproxima de x, equivale a h se aproxima de zero. Aqui você tem f de x mais h menos f de x. E aqui você pode cancelar x com menos x e fica só h. Então, essa forma de calcular a derivada é a que a gente mais vai usar ao longo desse curso. Então, você já vai aprendendo como é que ela funciona para facilitar a nossa vida mais adiante. O que tem de interessante nessa nova expressão? Como x é um valor variável, x agora não está mais fixo, vamos chamar f' de x de função derivada. Agora não é mais a derivada em um ponto. Você vê que agora x pode mudar de valor. Então, você tem a derivada em um ponto e, por outro lado, você também pode ter
a derivada em qualquer ponto, e aí a gente chama de função derivada. Essa última expressão se aplica em problemas desse tipo. Calcule a derivada da função, está aqui a função, em um ponto genérico x. Obviamente diferente de zero por causa do denominador aqui. Então vamos lá. Nós vimos anteriormente que a derivada, a função derivada, é o limite de quem? F de x mais h menos f de x sobre h, quando h tem para zero. Bom, no nosso caso, quem é f de x mais h? É só substituir aqui, vai ficar 1 sobre x mais h. Por outro lado, quem é f de x? 1 sobre x. E é claro, dividido por h. Agora o que a gente vai fazer, e é bom você sempre fazer isso quando você tiver frações com denominadores diferentes, você tenta reduzir as duas ao mesmo denominador. O que é que você vai fazer? O que está faltando no denominador da primeira fração que tem na segunda? O x. Então, o que é que você vai fazer? Põe um x aqui, deixa o x mais h que já tinha, mas ao colocar o x aqui no denominador, você é obrigado a colocar também um x no numerador, para compensar. Com a segunda, você faz a mesma coisa. Já tinha um x. O que a outra tem que ela não tem é o x mais h. Então, você põe aqui x mais h, mas aí você se vê obrigado a colocar também o x mais h no numerador para compensar o que você colocou no denominador. Agora, as duas têm o mesmo denominador, então você pode somar e subtrair à vontade. O que é que vai acontecer? Você vai encontrar aqui, juntando as duas em uma fração só, você tem x menos x menos h. Esse menos aí, ele vale para toda essa fração, ou seja, ele vale para o x, por isso que ficou menos x, e ele também vale para o h, por isso que ficou menos h. Aí você cancela o x com o x e fica menos h dividido por x vezes x mais h. Se você nunca esquecer de que tudo que você faz com o numerador, você é obrigado a fazer a mesma coisa com o denominador, você tem uma vantagem enorme na hora que estiver trabalhando com frações. Olha aqui, por exemplo, eu vou cancelar o h no numerador dessa. Então, aqui, no denominador dessa fração grande, também tem um h em cima, então eu vou cancelar também. Então, você pode cancelar o que está em cima e cancelar o que está embaixo. Depois de tudo isso, sobra 1. Essa expressão agora, depois de cancelada, vale 1 no denominador, e aí eu não vou usar. E aqui sobra 1, já que o h foi cancelado, sobre x mais h. Bom, agora você vai usar o fato que h se aproxima de zero. Então, você fica aqui com 1. Aqui você só tem x mesmo. E aqui o x mais h, quando h se aproxima de zero, ele some daqui, fica zero, então sobra somente x. E eu estou esquecendo o sinal de menos. É importante não esquecer. Então, aqui tem um menos, aqui tem um menos. E aí, finalmente, você tem menos 1 sobre x ao quadrado, que é a derivada dessa função. Essa função é clássica na maioria dos cursos de cálculo. Então, mais cedo ou mais tarde, o teu professor vai pedir para você calcular essa derivada. Então, eu já te dou esse presente aí na hora que você precisar. Qual é a vantagem de você ter uma função derivada ao invés da derivada em um ponto? Então, vamos aproveitar aí esse exemplo que a gente acabou de fazer. F de x igual a 1 sobre x. Vamos calcular a derivada no ponto 1 e a derivada no ponto 5. Uma vez que você tem a expressão para a derivada, você não precisa mais fazer tudo isso. A não ser que o teu professor peça para você fazer. E alguns pedem. Então, vai aprendendo isso aí, porque alguns realmente pedem. Mas se não for necessário fazer todos os cálculos, você usa o valor da expressão que você encontrou. Então é bom perguntar, professor, quer que eu calcule a derivada toda, passo a passo, ou eu posso usar a expressão da derivada? Se puder, perfeito. Então o que é que você faz? Se f de x é 1 sobre x, a derivada eu já sei quem é. Então a derivada no ponto 1 vai ser menos 1, já está aqui, sobre x ao quadrado. Só que aí o x é 1, que é a derivada no ponto 1. Então menos 1 sobre 1 ao quadrado. Fazendo as contas aqui, você tem menos 1.
Da mesma forma, se você quiser a derivada no ponto 5, usando a fórmula que você encontrou, menos 1 sobre x ao quadrado, ou seja, sobre 5 ao quadrado, e aí você tem menos 1 sobre 25, que é a derivada dessa função no ponto 5. Então vamos para mais um exemplo de cálculo de derivada, usando o conceito que a gente viu anteriormente. Para fixar bem o que a gente acabou de estudar, f' de x, ou seja, a derivada em um ponto genérico x, é exatamente o quê? Limite, quando h tende a zero, f de x mais h, menos f de x sobre h, quando h tende a zero, obviamente. E agora você vai substituir o valor da função aqui. Quem é f de x mais h? Então, onde tem x, você troca por x mais h. Então, você tem 3x mais h. Fica atento a isso, porque algumas pessoas, eu vou até comentar aqui, escrevem 3x mais h. Isso é um erro terrível, porque, veja, é 3 vezes o x, só que o x todo foi trocado por x mais h, então o correto é assim, e não daquele outro jeito, ok? Então fica atento, não cometa esse erro, que é gravíssimo. Menos f de x, mas f de x é 3x, dividido por h. Você vai multiplicar 3x e 3h, 3x mais 3h, menos 3x, dividido por h. E aí você agora pode cancelar o 3x com 3x, fica o limite de 3h sobre h, e aí você pode cancelar e obtém 3 como resultado. Agora eu vou te dar uma dica importante, que é a derivada de uma classe de funções. Ao invés de uma função em particular, você agora vai saber a derivada de uma classe inteira de funções. E que classe é essa? São funções do tipo AX, ou seja, com A diferente de zero e constante. Foi o que a gente acabou de ver. 3x, 4x, 5x, 12x, menos x, raiz de 5x, ou seja, qualquer número que você colocar aqui, você vai ter exatamente uma coisa parecida com essa. Se aqui foi 3x, o resultado foi 3, tem uma razão para isso, e é outra interpretação da derivada que a gente acabou não abordando, eu optei por outro caminho. Mas, da mesma forma que a derivada de 3x deu 3, a derivada de qualquer função do tipo ax vai dar o a. Como aconteceu com o 3, acontece com o a. Como que você faz isso? Bom, repete os cálculos aqui. Aqui você vai chegar no mesmo resultado. A derivada vai ser a. Perfeito? E aí você pode usar essa regra. A primeira regra de derivação geral é a derivada de uma função do tipo ax é igual a a. Isso facilita muito a vida da gente. Por quê? Se eu tenho uma função que é 7x, a derivada é o a, que é 7. Independente do ponto. A derivada no ponto 1 é 7, a derivada no ponto 2 é 7, a derivada no ponto 15 é 7, a derivada no ponto menos 8 também é 7 e assim por diante. A derivada da função raiz de 5x é raiz de 5. A derivada de menos 6x é menos 6. A derivada de 3 oitavos x, obviamente, 3 oitavos. A derivada dessa coisa aqui vezes x é essa coisa, ou seja, raiz de 2 mais 1/3. Finalmente, a derivada dessa função aqui, que eu chamei de i de identidade, que é o nome dela, i de x igual a x, na verdade ela é 1x, mas esse 1 fica invisível. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a derivada é a constante que está aqui, que é 1. Então, a primeira regra geral para a derivada de função do tipo ax. Continuando nosso estudo, vamos ver agora a derivada de uma classe de funções, uma nova classe de funções, que são as funções constantes, funções que não mudam de valor. Então, por exemplo, como que você calcula a derivada de f de x igual a 5? É uma constante, ou seja, estou dizendo que a função vale sempre 5, independente do x. É como você está parado. No tempo 1, você está no quilômetro 5. No tempo 2, 2 horas, ainda estou no quilômetro 5. Daqui a 10 horas, ainda estou no quilômetro 5. Você está parado, então significa que você está falando de uma função constante. Bom, existem duas maneiras de calcular isso aqui, tá? Uma fácil e uma mais fácil ainda. Eu vou começar pela mais fácil ainda. Eu chamei de modo 1,
que é calcular a derivada de função constante sem fazer nenhum cálculo. Então, em alguns momentos, é importante que você use o raciocínio, tá? Mais do que usar o braço para fazer conta. Como que eu faço isso sem nenhum cálculo? Então, é só preencher esses espaços que eu deixei aqui para você. A primeira coisa é observar que f de x igual a 5 é chamado de função constante. E o que é que uma função constante tem de interessante? Função constante varia? Obviamente não. Por quê? Porque ela é constante. Então vamos dizer isso de outra forma. Ela não varia. Então qual é a variação de algo que não varia? A variação de algo que não varia, obviamente, é zero. Perfeito? Se não varia, a variação é zero. Porém, a gente viu agora há pouco que taxa de variação é o mesmo que derivada. E agora você junta tudo. Você sabe que a taxa de variação é zero, mas, por outro lado, a taxa de variação é derivada. Significa que a derivada é zero. E, para concluir, a derivada de uma função constante é zero. Você vê que em nenhum momento a gente usou o valor 5. Perfeito? Agora vamos para o modo 2, que é fazendo o cálculo. Bom, se você preferir, tá? Ou se o teu professor preferir, você pode também calcular a derivada daquela função constante usando a definição formal de derivada, que é o que a gente acabou de ver. Então você vai dizer que se a função é f de x igual a 5, você pode usar qualquer uma das duas definições de derivada. Tá? Eu vou usar a mais comum, que vai aparecer mais vezes nesse curso, que é a segunda. Então, é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. De tanto eu fazer isso, você não tem opção, você vai ter que aprender. Quem é f de x mais h? Não importa. Independente do valor de x, a função é 5. Menos f de x, que também é 5, sobre h. E aí o que acontece com essa expressão? H está tendendo para zero, mas já zerou a fração. Então aqui você tem como resultado zero, que é o que a gente esperava. Então é isso, chegamos ao final da nossa primeira aula do curso de regras de derivação. Foi um prazer dividir esse conhecimento com vocês. Um abraço e até a próxima aula.